Olá, como você está? Como você está vivendo esse tempo de quarentena aí com a sua família? Como eu sempre digo aqui, nos nossos cultos aos domingos, você está feliz com Jesus? Você está vivendo próximo de Jesus e está feliz com Ele? Que bom! Eu quero começar essa reflexão perguntando a você. Você já ouviu falar na palavra resiliência? Resiliência é a capacidade individual definida para superar períodos de dor emocional, traumas variados. Em outras palavras, o poder de suportar uma situação, por mais difícil que ela seja, e além disso, aprender com ela. Nós estamos aprendendo nessa situação que nós estamos vivendo, na atual situação do Brasil. Nós estamos aprendendo todos os dias. Você já ouviu falar em Chris Gardner? Ele é um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. É bem provável que você tenha visto o filme A Procura da Felicidade. Aquele filme com Will Smith, se é assim que pronuncia o nome dele. Este filme conta a história de Chris Gardner. Ele morou na rua com o seu filho. E o seu maior pesadelo, ou a sua maior dor, era ver o filho vivendo naquela situação, na situação de rua, enfrentando todos aqueles momentos adversos que a vida estava proporcionando para ele naquele momento. Foi ele quem disse a seguinte frase: nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa. Se você tem um sonho, você precisa correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai conseguir. Se você quer alguma coisa, corra atrás. Gardner não desistiu por um só minuto de lutar por sua vida, por uma vida melhor, não somente para ele, mas também para o seu filho. Eu posso então finalizar essa parte dizendo que ele lutou, persistiu e venceu. E neste tempo eu quero falar com você sobre as atitudes dos vitoriosos em tempo de prova. E para isso eu quero convidar você rapidamente a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao verso 8. A Bíblia diz assim para nós: irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem que falte coisa alguma. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos de forma livre, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Eu quero orar com você antes da gente começar essa reflexão. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir a Tua sabedoria, a Tua direção para esse tempo e que essa palavra toque o coração dos meus amados irmãos que estão vivendo esse tempo de prova, em quarentena, que estão nos seus lares, e que essa palavra traga fé, esperança no coração de cada um dos meus amados irmãos. Amém. O texto que acabamos de ler aponta para aquele momento que nós podemos crescer, amadurecer nas nossas vidas durante alguma prova. A epístola de Tiago é um escrito
mais atual e necessário para a igreja nos dias de hoje. Seu ensino é muito comparado ao Sermão do Monte e tem um caráter muito prático. Para Tiago, não basta ter um credo, uma profissão de fé correta, é preciso viver de forma digna e coerente com a vontade de Deus. Por isso mesmo, a epístola está cheia de orientações bem claras sobre os grandes temas da vida para as pessoas cristãs. E nesse momento, quero dirigir a você mais algumas perguntas. Como você está reagindo a este tempo de prova que estamos passando? Que atitudes têm marcado a sua vida neste tempo de prova? Suas atitudes têm sido positivas? Então vamos ver as atitudes dos vitoriosos em tempo de prova. A primeira atitude dos vitoriosos em tempo de prova é a alegria. O verso 2 deixa claro isso para nós. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. O cristão, como qualquer outro ser humano, passa por provas. O próprio Jesus afirmou: neste mundo vocês terão aflições. Evangelho de João, capítulo 16, verso 32. A Bíblia ainda diz: é necessário que passemos por muitas tribulações. Atos 14, 22. Querido, não basta saber que neste mundo nós temos provas. O que nós precisamos aprender é como passar por elas. E aqui vem o primeiro segredo nesta epístola. Eu creio que o verso 2 mostra uma atitude que eu e você precisamos ter diante das provas. O que nós precisamos? Manter a nossa alegria. A alegria é um estado de viva satisfação, de vivo contentamento no coração. Alegria é algo que a prova do momento não pode tirar de você. A Bíblia nos diz: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a sua força. Em tempos de provas, nós precisamos manter o nosso nível de alegria elevado. A primeira atitude dos vitoriosos é a alegria. E você sabe por que a alegria? Essa é uma questão chave. Muita gente, ao olhar por esse texto, não entende por que Tiago está dizendo que você precisa ficar alegre diante de uma prova, diante da adversidade, diante das provações. É muito simples. A razão mais natural que se pode ter perante uma prova é a tristeza. Não há nada de extraordinário nisso. Quando nós enfrentamos prova, a reação mais provável é nos entristecermos. No entanto, Tiago desafia os cristãos a reagirem de maneira incomum, com alegria. Por quê? Porque os problemas que enfrentamos podem ser comparados a testes que, vencidos, produzirão nossa fé, maturidade. Há um crescimento, há um amadurecimento quando enfrentamos provas. Quando eu e você passamos por provas, nós amadurecemos. Eu vou trazer um exemplo simples e também bastante conhecido por você. Um aluno, talvez o seu filho, talvez você, talvez a sua filha, esteja aí na idade escolar. E de tempo em tempo, os professores aplicam provas. E quando eles aplicam provas, e o seu filho, ou mesmo você, tira uma nota boa, isso significa que você amadureceu no conhecimento. E a vida cristã também revela a nós
amadurecimento quando nós passamos por provas. Como bem lembra Jesus ao nosso coração, nesse mundo nós vamos ter aflições, nesse mundo nós vamos passar por provas, mas o resultado destas provas é o nosso crescimento, é o nosso amadurecimento. Eu tenho dito às pessoas que converso diariamente, nós vamos sair melhores da situação que nós estamos, da situação que nós estamos vivendo no Brasil. Nós vamos crescer, nós vamos aprender algo novo, algo diferente, e nós vamos vencer. Sairemos desse tempo de quarentena, desse tempo de pandemia, melhores do que entramos. Alegrem-se, as provações te levarão a ter um amadurecimento e um crescimento espiritual. A segunda atitude dos vitoriosos em tempo de prova é a perseverança. O versículo 4 diz para nós: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A perseverança é uma qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Perseverança é conquistar seus objetivos devido ao fato de manter-se firme, fiel aos seus ideais e propósitos. A Bíblia não promete uma vida de sucesso instantâneos para ninguém. Muitas vezes, o caminho para alcançar a vitória em meio a uma prova é longo e difícil. E eu quero trazer ao seu coração alguns exemplos de homens e mulheres que perseveraram em suas vidas e se tornaram vitoriosos, alcançando aquilo que buscavam. O primeiro exemplo que eu quero trazer para você é o de Ana. Ana era estéril. Ela queria muito ter um filho. Ano após ano, ela orava por um filho, mas não vinha nenhuma resposta da parte de Deus. Mas Ana não abandonou a sua fé, nem rejeitou a Deus. Ela continuou pedindo, pondo toda a sua confiança, esperança e fé no Senhor. Um dia, quando Ana estava orando no templo e prometeu que se tivesse um filho, ela iria dedicar esse filho a Deus, o sacerdote então aproximou-se dela e disse: olha, o seu pedido vai ser atendido. Ana recebeu o filho chamado Samuel, que cresceu no templo, se tornou profeta de Israel, e Deus abençoou Ana por sua perseverança e fidelidade, e lhe deu ainda outros 5 filhos. Queridos, quem persevera pode receber muito mais do que espera. Preste atenção, quem persevera pode receber muito mais do que espera. O outro grande exemplo que eu quero trazer para você de perseverança é o de Neemias. Neemias aceitou o desafio da parte de Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. A cidade tinha sido destruída anos antes por Nabucodonosor. Sua terra agora estava arrasada. Havia o domínio de um outro império. O povo que estava ainda em Jerusalém estava sem dinheiro e não via nada acontecer. Mas Deus tinha colocado um propósito no coração de Neemias e ele não desistiu. Ele perseverou. Durante a reconstrução dos muros, Neemias recebeu ameaças de morte e ainda teve que resolver conflitos de injustiças entre os judeus que estavam trabalhando na restauração dos muros. Ele foi aconselhado a fugir para salvar a sua vida, mas diante da pressão, Neemias perseverou.
Graças à sua liderança, os muros da cidade foram reconstruídos em 52 dias. E uma viva esperança nasceu no coração dos judeus que ali habitavam. Um novo ânimo tomou conta daquele povo. Veja, a sua perseverança pode animar as pessoas que estão ao seu lado. A minha perseverança em algo da parte de Deus, em algo que nós estamos vivendo, uma prova que nós estamos passando, pode animar o coração daquela pessoa que está ao nosso lado e daqueles que muitas vezes estão vivendo em desânimo. Você pode sair vitorioso em tempos de prova. Basta perseverar. Não deixe o desânimo tomar conta do seu coração. Sem perseverança não existe vitória, pois não dá para alcançar as bênçãos de Deus desistindo a cada prova que enfrentamos. E é importante frisar que a perseverança pressupõe um obstáculo. Todos nós precisamos perseverar, e quando perseveramos, nós vencemos obstáculos. Além da prova que todos nós estamos passando nestes dias, talvez você, aí na sua casa, no seu lar, na sua família, esteja enfrentando uma prova diferente, uma prova a mais. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, a minha palavra ao seu coração é: persevere, persevere, não desista, continue lutando, continue perseverando. Hebreus 10:35 diz: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Deus tem uma recompensa para aqueles que perseveram. E temos ainda a promessa: quem persevera receberá a recompensa que Deus tem preparado. Meu irmão, minha irmã, continue perseverando, Deus já tem a sua vitória garantida. A terceira atitude dos vitoriosos em tempo de prova é a confiança em Deus. O versículos de 6 a 8 diz para a gente: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma recompensa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago chama a nossa atenção para sermos vitoriosos em tempo de prova, precisamos manter a nossa firme confiança no Senhor. Para sermos vitoriosos em tempo de provas, nós precisamos manter firme a nossa confiança no Senhor. É claro que os versículos que lemos é uma referência ao pedido por sabedoria da parte de Deus. É por isso que o início do verso, ele diz: peça, porém com fé, fazendo referência à sabedoria. Mas muito mais que falar sobre sabedoria, ele está nos ensinando um princípio poderoso para alcançarmos aquilo que desejamos da parte de Deus através da confiança. O princípio que ele estabelece é de uma fé estável, não vacilante. Eu e você não podemos ter uma fé vacilante. Nós não podemos ser como as ondas do mar, que vão e vêm, segundo o ritmo do vento. Sua confiança está em Deus. Então, quando você apresenta a Ele o seu pedido, você deve crer que, primeiro, Ele ouviu o seu pedido, e segundo, Ele vai responder a sua oração. A Bíblia nos mostra o exemplo de duas mulheres que desejaram algo da parte de Jesus, foram até Ele
e obtiveram as suas vitórias exercendo fé. A primeira mulher é a mulher cananeia. A Bíblia conta que a sua filha estava possessa de um demônio. Ela procurou Jesus, apresentou a sua causa a Jesus, e a resposta de Jesus àquela mulher foi: mulher, grande é a sua fé, seja feito conforme você deseja. E naquele mesmo instante, diz a Bíblia para nós, a sua filha foi curada. Você pode conferir essa história no livro de Mateus, capítulo 15, em especial o versículo 28. Mas a Bíblia também apresenta a mulher de fluxo de sangue. Ela já havia gasto todas as suas economias. E a Bíblia diz que essa mulher sofria com esse fluxo de sangue há 12 anos. Ela havia procurado médicos e mais médicos. Mas um dia a sua fé foi animada ao ouvir falar de Jesus. E ela pensou em seu coração: se eu somente tocá-lo, eu serei curada. Sabe qual foi a resposta de Jesus àquela mulher após sentir o toque dela em suas vestes? Filha, a tua fé te salvou, vá em paz. E se você crer, você foi curada deste mal. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 34. Elas não vacilaram. A fé destas mulheres não foi como as ondas do mar, que vêm e vão o tempo todo, soprada pelo vento. Não podemos ser homens e mulheres de coração dobre e inconstante. Queridos irmãos, a fé te capacita a suportar a prova e equipa-o a viver uma vida que agrada ao Senhor. A fé torna você um cristão mais forte diante da prova. E a prova torna a sua fé mais forte diante de Deus. E é pela fé que você verá a mão de Deus agindo em seu favor. Confie plenamente em Deus e seja vitorioso diante da prova que você está vivendo. Eu e você somos desafiados a exercer a nossa fé nesse tempo. E que nós possamos fazer aquela oração feita no pedido a Jesus: Senhor, aumenta minha fé. Aumenta minha fé neste tempo. Senhor, aumenta minha fé nestes dias. Senhor, aumenta minha fé em tempos de quarentena. Senhor, aumenta minha fé em tempos de pandemia. Senhor, aumenta minha fé, porque eu sei que serei vitorioso, vitoriosa no Senhor. Meu querido irmão, eu não sei quais as provas você está passando, que provas você tem enfrentado nesses últimos dias, mas eu tenho certeza que você pode sair vitorioso, vitoriosa. E nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos examinar as nossas atitudes. Nós precisamos ter no nosso coração a atitude de alegria diante da provação, porque ela vai nos dar forças para vencer. Nós precisamos ser perseverantes, perseverar no Senhor, porque do Senhor vem a nossa força. Nós precisamos confiar intensamente no Senhor. E eu creio que em cada passo, em cada atitude, a nossa fé no Senhor será aumentada. E eu quero nesse tempo orar por você. Eu não sei quais provas você está passando. Eu não sei se a sua prova é igual à prova que todos nós estamos enfrentando ou algo a mais, algo além. E por isso eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós nessa noite falamos que os vitoriosos têm uma atitude diferente diante das provas. E nós queremos, Pai, ser esses vitoriosos. Enfrentarmos as provas, Senhor, com alegria no nosso coração, perseverando no Senhor e confiando plenamente no Senhor. Pai, em nome de Jesus,
toma cada lar, toma cada família, cada homem, cada mulher, cada criança. Pai, neste tempo, anima o coração dos meus amados irmãos e que nós possamos sair vitoriosos das nossas provas, que nós possamos passar pelas provas com uma atitude diferente no nosso coração. Eu oro agradecido em nome de Jesus, porque eu sei que o Teu Espírito Santo mudou nossas atitudes nessa noite. Em nome de Jesus, amém.